Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos vocês, que Deus venha abençoar o teu lar, a tua família. Fica aqui comigo, não pule esse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Em nome de Jesus. Então eu quero começar lendo aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, que nos diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, este versículo aqui da palavra de Deus que eu quero tomar como base para contar o testemunho de como foi que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. É algo que deve ser muito importante para aqueles que não receberam, deve ser muito desejado para aqueles que ainda não receberam e algo que deve ser cultivado na vida daqueles que já receberam, né? O batismo com o Espírito Santo, a evidência dele é o falar em língua estranha. É uma língua que a gente não conhece e ela vem e flui da nossa boca. A gente não sabe o que está falando, mas a Bíblia diz que essas línguas, enquanto a gente está falando em língua estranha, a gente é edificado e a gente fala com Deus em espírito. É assim que a Bíblia fala. Então é algo que é importante. Todo cristão novo convertido deve buscar, deve desejar, e é uma promessa de Deus. Então este versículo aqui nos fala ficar em Jerusalém, né, que para os discípulos de Jesus era a cidade mesmo de Jerusalém, e hoje, espiritualmente falando, representa a igreja a qual cada crente congrega, tá? Então eu quero começar contando o meu testemunho. Como foi que eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo? Por que eu acho importante a gente meditar sobre isso, a gente falar da palavra de Deus, a gente falar do que Deus fez na nossa vida, a gente procurar sempre trazer uma meditação na Bíblia Sagrada, para que cada pessoa possa ser despertado, buscar a Deus. Os dias são difíceis, os dias são de trevas e o cristão deve estar sempre buscando um envolvimento com a palavra de Deus, um envolvimento com o Senhor Jesus, um envolvimento com as coisas de Deus. Se a gente não buscar o envolvimento com as coisas de Deus, queridos, a gente vai enfraquecendo espiritualmente. A gente vai ficando, como eu sempre digo, envolvido somente com as coisas naturais dessa vida. E nós precisamos buscar o envolvimento com Deus. A cada dia, o nosso coração deve desejar mais de Deus, mais da presença de Deus. O meu coração deseja mais de Deus, mais da presença de Deus. Então nós devemos buscar ao Senhor por meio de orações, por meio de leituras bíblicas e sempre lembrar de tudo que Ele fez por nós e de tudo que Ele quer fazer ainda por nós. Então o meu batismo com o Espírito Santo foi algo muito lindo, muito glorioso na época que eu recebi, há alguns anos atrás. Então eu me lembro que quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu estava lá congregando naquele primeiro ministério que eu aceitei, eu já tinha sido batizada nas águas. E aí, não me lembro se foi 1 ano ou 2 depois que eu tinha sido batizada nas águas. Eu me batizei nas águas no ano de 94. E ali depois teve um retiro. Teve um retiro no ministério ao qual eu congregava, que era um retiro de jovens, retiro de carnaval, onde a gente foi separado. A gente foi para um lugar, o nome do lugar era Shekinah, e a gente foi separado para este lugar, nós e o grupo de jovens, ali onde a gente ficava. Buscando a Deus, de manhã, de tarde, de noite, todo aquele período de carnaval nós estávamos ali buscando a Deus. Era oração de manhã, oração de tarde, oração de noite no monte, era um monte que tinha ali, um montezinho que tinha ali, e a gente ia orar, né? E só que antes desse retiro, o mesmo preletor que ia ministrar no retiro fez uma campanha na nossa igreja. E ali ele colocou a mão sobre a minha cabeça e eu me lembro que ele disse assim: tu já é batizada com o Espírito Santo, é só falar em línguas. E
E naquela noite eu fiquei ali dando glória, 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 aleluia, e não recebi o batismo naquele culto. Mas eu me lembro que eu falava em línguas em sonho. Em sonho eu já falava em línguas. Eu conversava com Deus, eu orava e falava em línguas em sonho. E ele não sabia de nada. E ele disse: tu já és batizada. Profetizou a palavra, ali foi liberada, né? Foi liberada a bênção sobre a minha vida. E eu cheguei em casa, como eu tinha aquela promessa, ele falou que eu já era batizada, e eu me lembrei que eu falava em língua em sonhos, então eu cheguei em casa e eu comecei a buscar. Naquela época eu era solteira ainda. Aí eu cheguei em casa e comecei a orar. E eu me lembro que eu dobrei meus joelhos na beira da cama e comecei a orar. E eu dizia: Senhor, eu quero receber, Senhor, o pastor falou que eu já era batizada, eu quero receber, eu quero evidência. Eu comecei glória, 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 e glória, 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 glória. Aí quando eu vi, a minha língua se enrolou. E eu falei um pedacinho, assim, uma palavrinha bem pequenininha, diferente, em língua estranha. E aí eu me lembro que eu disse assim: mas Senhor, no sonho que o Senhor falou comigo não era assim. Eu conversava com o Senhor em língua estranha, não era assim só uma palavrinha. Era mais coisas que eu falava com o Senhor. Era mais quantidade de palavras em língua estranha, eu dizia pro Senhor, né? Aí me veio assim na minha mente o pensamento, ó: dá o testemunho pela fé que tu recebeu o batismo e eu vou cumprir conforme no teu sonho. Bem assim veio o pensamento na minha mente, gente. Eu não podia ter imaginado isso. Aí eu fiz, quando eu fui na igreja, no próximo culto, eu disse: irmãos, olha, aconteceu assim, 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 o pastor liberou a bênção pra mim, eu sou que falava em língua. Aí eu cheguei em casa, continuei buscando, e aí falei só um pedacinho, contei a história toda, né, pros irmãos na igreja, testemunhando: olha, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Amém. Aí todo mundo deu glória, amém, tá. Aí chegou o dia do retiro, que eu tinha falado pra vocês, o dia do retiro. Durante esses 3 dias nós buscando a Deus, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, 3 dias buscando a Deus, irmãos. Imagina só o tanto de poder de Deus que veio sobre todos que estavam com o coração aberto para receber de Deus. E aí quando chegou no último dia, o pastor disse assim, ó: agora nós vamos fazer a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Quem já é batizado, fica no lado direito. Quem ainda não é batizado, no lado esquerdo. Tá? Os que já são batizados vão orar pelos que não são, e os que não são vão orar para que recebam o batismo com o Espírito Santo. E ali naquele momento me veio um espírito de dúvida na minha cabeça. Veio aquela dúvida assim: ai, será que realmente eu fui batizada? Sabe, eu senti direitinho aquela voz falando assim, ó: e se tu não foi batizada? Aí naquele momento eu repreendi: no nome de Jesus, eu fui batizada. E eu recebi em nome de Jesus. E aí eu fui pro lado dos que já eram batizados. Quando eu cheguei ali, irmãos, que eu tomei aquela atitude de fé, de convicção, eu comecei a conversar com Deus em língua estranha. Fluiu as línguas estranhas como era no meu sonho. E eu comecei a falar várias palavras em língua estranha. A gente não entende o que a gente está falando, mas a gente sente o poder de Deus na vida da gente. A gente sente que o corpo da gente fica diferente, a gente sente uma energia. Naquele momento que a gente está sendo ali, como é que eu vou explicar? Falando em mistério com Deus, que a gente está sendo envolvido naquela glória, a gente sente um poder tão grande que parece que nada naquele momento vai nos abalar, nada vai nos atingir. A gente sente realmente que a gente está fortalecido na fé, no poder de Deus. E ali eu comecei a falar em línguas, e aí eu me lembro que eu fui orar pela minha irmã, para que ela também recebesse o batismo com o Espírito Santo, e fiquei ali abraçada, orando e falando em línguas com ela. E aí foi lindo, 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 lindo. Eu me lembro que quando eu saí desse retiro, irmãos, eu caminhava assim nas ruas, e o Senhor me mostrava as almas, as pessoas que não tinham Jesus. Eu via elas como pessoas que não têm vida, porque realmente as pessoas que não têm Jesus, né? E elas não têm vida. E eu via, parece que eu via a alma delas assim, sabe? Aquela alma seca, precisando de Jesus. E eu caminhava assim, ó, pelas ruas, e sentia algo diferente. Parece que eu não sentia o chão debaixo dos meus pés.
E quando eu cheguei na casa que eu morava, né, eu vi aquele ambiente assim, as pessoas não tinham Jesus naquela época, né? E aí eu sentia direitinho a força das trevas, né? E aí eu me lembro que eu cheguei no meu quarto e abri a minha Bíblia para ler. E o Senhor ali me mostrou o chamado que Ele tinha na minha vida, que era de ministrar a sua palavra. Eu abri ali e a palavra, onde eu abri, caiu, a palavra falou comigo, tocou no meu coração. Era o Senhor me chamando para o ministério da palavra. E eu me lembro que nessa época eu tinha muita força de buscar Deus. Eu tinha muita vontade de orar, eu tinha muito desejo de orar na madrugada. Eu orava na madrugada e falava em língua. E o Senhor me renovava, o Senhor me fortalecia. E eu me lembro uma vez que eu fui evangelizar, eu estava nesse poder, assim, né? Nesse primeiro amor, assim, nesse primeiro impacto do batismo com o Espírito Santo. E eu fui falar com uma pessoa de Jesus. E eu falei poucas palavras, palavras simples a respeito de Jesus, do amor de Jesus, da salvação, do poder de Jesus e como eu tinha sido batizada. E a pessoa começou a chorar, sabe? Era uma pessoa dura de coração, a pessoa começou a derramar as lágrimas assim, chorava, feito criança. Eu digo, meu Deus, mas eu falei algo tão simples, pelo poder que saía daquelas palavras vinda de Jesus através da minha boca. Então é muito lindo o batismo com o Espírito Santo, mas ainda não acabou. Continua ainda a experiência muito forte que eu tive. Aí eu fiquei muito alegre, porque a gente sente muita alegria quando a gente recebe a promessa, o cumprimento da promessa de Deus. A gente sente aquele poder de Deus, a gente sente aquela força para evangelizar, para falar de Jesus, para orar. A gente tem vontade de, sabe, de se encher cada vez mais de Deus. E aí eu fui contar para um irmão que era da igreja, do ministério que eu frequentava naquela época. Aí eu contei para ele. E eu disse assim, olha, eu fui batizada com o Espírito Santo e eu converso com Deus, eu oro em língua estranha, exatamente como o Senhor me mostrava no sonho. Eu contei toda a história para ele, né? O pregador profetizou, colocou a mão na minha cabeça, profetizou, aí lá no Shekinah eu recebi, tal. Contei toda a história, né, pro irmão. Aí, olha como o irmão foi usado, né? Usado pelo inimigo na minha vida. Disse assim pra mim, olhou bem pra mim e disse assim, cuidado, hein? Porque o diabo também fala em língua estranha. Quando ele falou aquilo, me veio uma seta maligna na minha mente. Me veio uma tristeza tão grande no meu coração. E eu pensei, ai meu Deus, será que eu não fui batizada? Será que foi o inimigo que veio e fez isso? Aí naquele momento eu fiquei tão triste, Aí fui pra casa, comecei a orar e chorar, e chorava, orava e chorava na presença de Deus. Digo, Senhor, me mostra, Senhor. Aí botei uma pregação na época de um pregador muito famoso, muito usado, que eu não vou dizer o nome dele, que não convém. E muito famoso, muito usado naquela época para pregar a palavra. Pregava com poder, com autoridade de Deus. E aí o mesmo mistério em língua estranha que ele falou durante a pregação, enquanto eu estava orando, era o mesmo mistério que Deus tinha me dado. E aí eu digo assim, naquele momento o Espírito Santo falou assim, fui eu que te batizei, fui eu. E naquele momento entrou a convicção no meu coração, saiu toda aquela dúvida, saiu toda aquela tristeza, aquela angústia que eu estava passando. Então foi uma experiência muito forte que eu tive na minha vida, com relação ao batismo com o Espírito Santo. Foi algo que marcou a minha vida mesmo. E aí, queridos, eu me lembro que depois que a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente segue falando em línguas. Normal, é normal. A gente pode orar e até hoje eu falo em línguas tranquilo, normal. A gente ora, a gente busca a Deus, a gente se encontra e a gente fala em línguas. Só que a gente não entende o que está falando. Mas a gente sabe que a Bíblia diz que quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Então a gente está se edificando quando a gente está falando em línguas. Então a gente deve buscar a cada dia falar em língua. A gente deve buscar, aquele que não fala, que não consegue falar, deve buscar falar em línguas, que é o renovo, que assim ensinam, né, os pastores, o renovo. Então, e aquele que não recebeu deve desejar, né? Faça jejum, faça orações,
né? Leia a palavra, busque a Deus e peça, Senhor, eu quero receber a promessa tua, porque ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E este poder aqui, ó, foi quando o Senhor Jesus, ele foi assunto ao céu, depois que ele cumpriu toda a sua missão aqui na terra, e ele prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo, outro consolador, que estaria com ele todos os dias, em que eles receberiam o poder, ó. Aí a gente vê lá em Atos 8:31, ó, recebereis poder que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas em todas as nações, até os confins da terra, mais ou menos assim que diz o versículo. É Atos capítulo 1, versículo 8, vamos ver como é que é exatamente que diz o versículo. Então, este poder que o Senhor Jesus falou, Atos capítulo 1, versículo 8, é justamente o Espírito Santo. Então, o que a gente aprende? Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela já tem o Espírito Santo. Ó, Atos capítulo 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, este é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela já tem o Espírito Santo, porque ela aceitou o Senhor Jesus. Mas a evidência deste poder é o batismo, é o falar em línguas, é o batismo com o Espírito Santo que a Bíblia fala, é o falar em novas línguas, tá? Quando a pessoa fala em línguas. E aí, queridos irmãos, assim foi o meu testemunho. Uma experiência forte que o Senhor me deu, e eu me lembro dela até hoje, porque foi algo muito forte, algo muito bom, algo muito, muito impactante, que cada crente deve buscar. Deve buscar. Não significa que a pessoa que aceitou Jesus ainda não foi batizado, não tem o Espírito Santo, tá? Não fique triste se você ainda não foi batizado, não se entristeça, mas busque. É preciso que a gente esteja em contato com a palavra de Deus, queridos irmãos. É preciso que a gente esteja em contato com as coisas de Deus, com os testemunhos, com aquilo que Deus tem feito. Deus é o mesmo, poderoso, continua operando, continua batizando. Enquanto a igreja estiver na terra, o Senhor continua manifestando milagre, queridos irmãos. O Senhor continua batizando com o Espírito Santo. Então é necessário que haja uma dedicação nossa, é necessário que haja uma dedicação das pessoas que querem receber deste poder. É necessário, queridos irmãos, que a gente se envolva com as coisas de Deus. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está às portas. E a gente precisa envolver-nos com as coisas de Deus. Ir aos cultos e verdadeiramente estar lá de corpo e alma presente para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Quando a gente vai ao culto, o culto é para Deus, é para adorar ao Senhor, para glorificar, para exaltar, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz e nos envolvermos com as coisas de Deus. E quando nós não estamos no culto, no nosso dia a dia, também nós estamos envolvidos com o Senhor, embora estamos fazendo nosso serviço secular, nossos afazeres secular, mas nosso pensamento está sempre ligado em Deus, estamos sempre envolvidos, pensando no Senhor, pensando nas coisas de Deus, amém, queridos irmãos? Vamos buscar o Senhor. Deus é o mesmo, Deus não mudou, o poder de Deus é o mesmo para curar, para fazer maravilhas, para curar enfermidades. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a forma como o Senhor Jesus agia nessa terra, a forma como os discípulos agiam nessa terra, queridos irmãos, nós vemos como o poder de Deus ele era manifesto de uma forma tremenda na vida das pessoas. Hoje não é diferente porque o poder de Deus não mudou. Se hoje nós podemos sentir alguma diferença, porque nós mudamos, nós paramos de buscar. Nós não oramos como deveríamos orar, nós não meditamos na Bíblia como deveríamos meditar, nós não praticamos a Bíblia como deveríamos praticar, não expressamos Jesus como deveríamos expressar. Então a mudança está em nós, a fraqueza está em nós. Deus continua poderoso para cumprir as suas promessas na nossa vida e na vida de todo aquele que busca Ele, amém, irmãos? Em nome de Jesus, que essa palavra venha servir de incentivo para ti. Que essa palavra possa entrar no teu coração e fazer uma mudança. Quem sabe você está desanimado devido à dificuldade, devido à luta. Mas não desanima.
Não desanima, não para de orar, não para de meditar na Bíblia. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra e seja abençoado, seja renovado pelo poder que há no nome de Jesus. A palavra do Senhor também fala lá em Isaías que as minhas palavras não voltarão para mim vazia, mas prosperará naquilo para o qual eu enviei. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.